Crente pobre. Você vai ver crente dentro da igreja, que ele tem a salvação, mas ele vai morrer doente. Por quê? Porque ele não sabe o programa para liberar a cura. Não sabe o programa para liberar a prosperidade. Não sabe o programa para arrumar o casamento, para salvar os filhos. Não sabe o programa para poder ganhar pessoas. Por quê? Porque ele aprendeu a ser crente. Não, agora você já se converteu, já se batizou, já fala em língua estranha, já faz o sapato de fogo, o xalamanaias. Não, agora senta dentro da igreja aí e fica aí. Mas por quê? Porque quem está aqui também não tem o que oferecer. Então quem está aí é do tamanho de quem está aqui. Esse é o problema. O dia que me consagraram a pastor, eu sabia onde é que eu estava entrando. Falei para aquela mulher lá, esses caras fizeram a maior besteira da vida deles. Consagrar a gente a pastor. Só que tem uma coisa, nós não vamos acompanhar a besteira deles. Porque consagrar a gente a pastor, a gente chegou numa igreja em dezembro, em fevereiro, consagrar a gente a pastor. Se Deus não entra nesse negócio... E o cara ainda falou assim para mim, escuta, todo cara que eu consagra pastor cai. Eu falei, lascou-se danado, não é? Botou a mão na minha cabeça e me mandou um monte de coisa ruim para mim. Falei para aquela mulher, se a gente não mudar a nossa história, nós vamos pegar o estigma desses caras que consagraram a gente. A gente deixou se consagrar porque não sabia o que era também. Diz aquela lá que eu estava doido para ser pastor. Eu não via a hora, sei lá, de mandar em alguém, só pode, né? E não é isso, né? Estava faltando pastor na igreja. Falou, vou consagrar vocês dois aí. Vamos dar um samba. E agora? Agora, vamos nos especializar em ser pastores. A consagração já veio. Vamos buscar o conhecimento. Não somos melhores do que ninguém, não. Mas como pastor, eu sei que eu não posso parar de buscar o conhecimento. Porque eu tenho responsabilidades, eu tenho almas, eu tenho vidas. Eu ensino isso em autoridade espiritual. Eu tenho vidas que estão dependendo da autoridade espiritual que eu tenho e do nível de crescimento em que eu chego. Então eu preciso me responsabilizar para cuidar de vidas. Voltando aqui, a prosperidade está à nossa disposição, mas eu tenho que acessar a prosperidade, a programação da prosperidade, para que ela realmente venha na minha direção e na minha vida. Posso ouvir amém? Passa aí, meu bem. Já falei isso, temos que acreditar na mesma e buscá-la. Primeiro, ninguém tem prosperidade sem acreditar nela. O problema dos crentes, não os modernos agora, graças a Deus, mas o problema dos crentes que nos ensinaram, os crentes mais antigos, os crentes, por exemplo, que me batizaram, os crentes que me ensinaram ali, eles nunca acreditaram na prosperidade. Porque prosperidade parecia uma coisa do cão, ter dinheiro parecia uma coisa do demônio. Esse negócio de querer ficar rico parecia que era ambicionar as coisas altas. A gente tinha que ser humilde. Humildade estava relacionada a ser pobre. Então se a pessoa era pobre, era humilde. Se a pessoa não tinha nada, era humilde. Se a pessoa era pezinho no chão, tinha lá malemar, aquela roupinha surradinha. E eu lembro que eu tinha um único paletó para ir para a igreja. Por quê? Porque a igreja exigia que se fosse de paletó. Mas eu não tinha dinheiro para comprar paletó. Então meu paletó era listrado, não de uma listra só, mas com um racho nas costas aqui assim, né? E era o único paletózinho que eu tinha para tudo quanto é culto e tudo quanto é evento. Por quê? Porque era pobre e não tinha dinheiro para comprar. Mas aqui era a carinha do crente, aqui era o jeitinho do crente, você tem que ser assim. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, mas o que importa é a humildade. Então, pobreza e humildade eram um sinônimo de alguma coisa que prestava, me desculpe, dentro das igrejas antigas. E dentro de algumas até hoje ainda. Ser pobre hoje é ser humilde. Querido, eu não vou nem entrar no quesito humildade aqui, não vou nem entrar nesse mérito, porque a humildade nunca é no exterior, nunca é na roupa, humildade nunca é no jeito de andar, a humildade é lá dentro, humildade é o quanto você é humilde por dentro, diante das pessoas. Você pode ser o rei do planeta que você quiser, de Marte, mas você é uma pessoa humilde diante das outras pessoas. Você pode ter riquezas, como Salomão tinha, porque Deus disse que depois dele ninguém ia ficar mais rico do que ele mesmo. Mas você ser a pessoa mais humilde que Deus precisa na face da terra. Isso é humildade. O que nós estamos falando aqui é que antigamente se falava de prosperidade. Então você nunca podia chegar para alguém e dizer o seguinte: olha, você precisa cumprir os princípios para a prosperidade. Por quê? Porque você precisa ter dinheiro, porque você precisa pagar suas contas, porque Eclesiastes capítulo 7 diz que o dinheiro atende a tudo, o dinheiro é necessário para tudo, não se toma água sem dinheiro. Você pode tomar no meio do mato, né? Mas aqui, qualquer um aqui que tomar um golinho d'água, você anda pagando a conta de água aqui, apóstolo? Né? Se você paga a conta d'água, um copo d'água tem custo.
Se você veio para cá, a roupa tem custo, sapato tem custo, meia tem custo, tudo tem custo, isso aqui tem custo. Não se vive sem o dinheiro. O dinheiro ele é necessário. Lá está dizendo assim, o dinheiro para tudo é necessário. Nós precisamos do dinheiro para tudo. Aí vem um endemoniado que diz assim, mas não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Você fala assim, infeliz, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Lá está escrito que o amor, apego ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, como se torce esses versículos, as pessoas não falavam sobre prosperidade. Porque falar sobre prosperidade tinha que falar sobre princípios a serem cumpridos. E para falar sobre princípios a serem cumpridos, você lembra que para falar de dízimo há um tempo atrás, era um problema grande. A igreja que me formou, um dia, para falar de dízimo, mandou todo mundo embora, pegou só os homens casados, levou para um quartinho lá no segundo andar, e bem baixinho disseram assim, escuta, nós estamos passando um perrengue esse mês agora aí, será que não era bom, se vocês não se importarem, de esse mês vocês darem o dízimo do pagamento de vocês? Longe das crianças, longe das mulheres. Eu fiquei olhando para aquilo ali naquela época, eu falei, Jesus dos crentes, o que isso quer dizer? O quê? Tirar todo mundo do contexto de que parecia que se falasse isso do altar era sacrilégio. Por causa disso, a igreja não acredita, pelo menos a igreja antiga, na prosperidade. Porque para se ter prosperidade, ela tem que nascer no coração. Para nascer no coração, tem que estar na mente. Para estar na mente, eu tenho que ter a revelação dela. Para ter a revelação dela, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ver a vontade de Deus. Eu tenho que descortinar essa vontade de Deus, que ama a prosperidade do seu servo. Eu tenho que descortinar o quanto Ele quer me fazer próspero. Eu tenho que ver os exemplos bíblicos, e todos eles foram prósperos. Alguém vai até dizer assim para você, mas Jesus era pobre nada. Jesus não tinha um pingo de pobreza no seu ministério. Jesus não tinha problemas. Os principais mantenedores do seu ministério eram mulheres, está escrito na palavra. As mulheres é que mantinham o ministério. Jesus tinha um ministério onde ele não precisava trabalhar, onde 12 não precisavam trabalhar, onde esses 12 caminhavam com ele por toda a região ali de Israel, e a família desses 12 era alimentada. Nenhum pai de família daqueles ali deixou a sua casa e seguiu Jesus, e que se dane quem ficou lá, não. Eles tinham sustento, eles tinham tudo aquilo que eles precisavam. Não é o assunto do momento. Jesus pode até dizer na Bíblia, alguém souber, me diga onde é que está, que ele se fez pobre para que nós não fôssemos pobres. Isso é lenda, isso é coisa que se diz, isso é jargão que se inventa. Que ele sofreu a nossa morte, está explícito lá desde os Gênesis até o Apocalipse. Mas que ele foi pobre, e que ele falou de pobreza, e que ele autorizou a pobreza, jamais. Ele veio culminar com a salvação para as nossas vidas. Porque falar de prosperidade ele já nem precisava mais. Por quê? Porque toda a Bíblia naquela época já falava sobre prosperidade, já tinha os princípios de prosperidade nela. E aqui está dizendo que nós temos que acreditar. Eu tenho que ter ela na mente, então, porque quando eu tiver prosperidade na mente, não estou falando de você ser milionário, não, tá? Não estou falando de você ser aí alguém que guarda dinheiro para o futuro, não, porque eu nem vou tratar desse assunto, mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de prosperidade, de ter o pão de cada dia, de ter o alimento de cada dia, de ter a vestimenta boa de cada dia, de ter filhos estudando em escolas boas, de você ter o seu carro para você trabalhar, a sua esposa ter um carro para ela trabalhar, ter um carro à disposição dos seus filhos para algum problema que possa acontecer, dar boas coisas para os filhos, ter coisas boas, comer o bem dessa terra. Tem muito crente que não tem o bem dessa terra. Então não estou falando de ficar milionário, não. Eu estou falando de ter prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos. Nós estamos tratando aqui da prosperidade financeira. Há uma prosperidade de Deus que eu preciso acreditar, porque é por fé que eu adquiro. É quando eu creio que eu adquiro. É quando eu creio que eu ponho na mente. É quando eu creio que eu renovo a minha mente, como está escrito em Romanos capítulo 12, e o versículo 2, que diz assim: não se conforme com aquilo que você é. Não se conforme com esse século, com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, senão você nunca vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que haver uma mudança de mente. Então não adianta ter mente de crente se você não tem uma mente de próspero. Não adianta ter uma mente de salvo se você não tem a mente de quem precisa prosperar, pelo menos para você não ser mau exemplo para a sociedade.
Você vai ver eu falar amanhã aqui da minha vida. Eu não vou contar da sua vida aqui. Você vai ver o que é um ladrão. E eu fui ladrão. Eu fui ladrão. Sabe o que é ladrão? Roubar. E você vai ver o que é que o ladrão ganha. E por que eu sei o que é que o ladrão ganha? Por ganhar o que o ladrão tem direito. Eu vou usar para mostrar para você os problemas de você não ter prosperidade. E eu fui a pessoa mais impróspera que eu já conheço. Porque faltava alguém para me ensinar os princípios para a prosperidade, ou faltava eu aprender sozinho, porque o que eu sei sobre prosperidade eu tive que buscar para poder passar para quem estava na minha liderança. Tem que acreditar na prosperidade. E depois de acreditar, já acredito na prosperidade, acho lindo, acho maravilhoso. O apóstolo Lico está prosperando, a apóstola Débora está prosperando, aquela igreja ali prospera, aquele pastor ali prospera, aquele vizinho ali prospera. Eu acredito, a prosperidade existe. Tá, mas e para você? E buscar essa prosperidade. E buscar é que é o problema. Porque acreditar até que é fácil. Porque acreditar não precisa ser muito esforço. Mas buscar a prosperidade envolve em sair do comum, do marasmo, não fazer as mesmas coisas. Buscar a prosperidade envolve em movimento, sair da inércia, sair daquela preguiça de sempre ali, e simplesmente fazer algo para se mostrar o quanto se acredita na prosperidade. Eu vou ensinar 3 passos para você aqui, que se você obedecer, você já é uma pessoa extremamente próspera. Se você já tem obedecido, talvez você esteja aí fora, com seu carrão, morando numa casa chique, linda, bonita, maravilhosa. Talvez eu já esteja falando com alguém muito próspero aqui. Mas se você veio aqui porque você quer saber mais sobre prosperidade, você vai sair daqui sabendo sobre prosperidade. Mas se você quiser sair daqui próspero, no mínimo os 3 passos que eu vou ensinar aqui, você vai falar assim: caramba, eu nunca encarei isso do jeito que eu estou encarando agora. Versículo seguinte, ou melhor, colocação seguinte, é aquilo que eu já disse. Deus, ele desenhou ou programou o universo para nos fazer próspero. Como é que foi isso, apóstolo? Simples. Deus, ele podia ter pegado a gente, colocado a gente num nível de prosperidade inimaginável para nós e só imaginável por ele. Mas aí, quando Deus desenhou isso, que Deus fez isso, que Deus proporcionou isso, entrou uma coisa chamada pecado no mundo. A Eva foi lá, engodada, enredada, enganada pela serpente. Não interessa, o importante é que ela cedeu às conversas da serpente, deu ouvidos à sua concupiscência, aquilo que ela via com os olhos dela, cedeu a tentação da serpente, mas também cedeu à tentação dela, obedeceu à serpente e desobedeceu a Deus. Todo mundo já sabe disso. Comeu do fruto proibido, deu para o seu esposo, que é uma história longa, não é só deu e ele comeu, tem todo um envolvimento do porquê ele comeu, não é o caso aqui agora. Mas ele come do fruto proibido, também obedecendo a sua esposa, que obedecia a serpente, que estava incorporada pelo diabo, como a teologia nos conta. E com isso, lascaram, ferraram com a humanidade que Deus cria do jeito que Ele cria, com o cosmos do jeito que Deus cria, com a programação. E Deus agora, para juízo da humanidade, porque Ele tinha um plano, que eu também não vou entrar nesse assunto agora, nesse plano de Deus, Ele simplesmente encobre de nós o verdadeiro funcionamento da prosperidade. Todo mundo sabe que nós tínhamos aí 100% da nossa capacidade cerebral, e que hoje nós chegamos a 10%. A ciência comprova que o nosso cérebro tem 90% que pode aprender, mas que não chega aos níveis de aprendizado. Por quê? Porque tem uma cortina, precisa ser descortinado, precisa de revelação. Por que que Deus faz isso? Para que agora a prosperidade e todas as outras coisas que Ele programa no universo simplesmente tenha que ser descortinado. Você quer prosperidade? Mas você vai estar debaixo de princípios, você vai estar debaixo de preceitos, de mandamentos, você vai estar debaixo de estatutos, de regras, e você vai ter que ter atitudes de quem quer prosperar. Então eu estou dizendo assim, Deus, Ele desenha o universo e programa o universo para nos fazer prósperos. Nós perdemos esse direito à prosperidade no pecado. Só que Deus nos dá condições de reaprendermos. Talvez o nosso cérebro nunca volte a funcionar 100%, a não ser quando a gente sair desse corpo, que nós voltamos a ser exatamente aquilo que éramos antes do corpo. O corpo prende, o corpo hoje, ele simplesmente, ele aprisiona, e só a libertação desse corpo nos traria o 100% de volta. Mas enquanto isso não chega, eu posso aprender, porque está desenhado no universo,
está explícito na palavra chamada Bíblia de Deus, e ali eu aprendo a prosperar como tinha que ser desde o princípio. Principalmente por causa de uma coisa chamada graça e redenção, onde são possíveis agora nós voltarmos aos primórdios. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber disso, que já tem essa prosperidade, que Deus a programou para nós, e que Ele quer essa prosperidade para a minha vida e para a sua vida. Posso ouvir amém, pessoal? O slide seguinte, já expliquei também, mas está assim, a prosperidade é atraída para as nossas vidas pelo cumprimento de princípios. Cumprir significa que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu não posso só conhecer, não posso só ver o princípio, não posso só gostar ou desgostar do princípio. Se eu quiser prosperidade, eu não tenho ela a não ser que eu cumpra princípios, cumpra preceitos, que eu saia da inércia e faça alguma coisa. Então ela é atraída pelo cumprimento de princípios, preceitos de Deus, estatutos de Deus, as leis universais, que eu vou repetir, queridos, que Deus já não precisa mais fazer, porque Ele já fez. Tem muita gente dizendo para Deus assim, me ajuda a pagar uma dívida. Tem gente dizendo assim, me ajuda a ser ofertante, me ajuda a ser dizimista. Tem gente pedindo ajuda para Deus, me ajuda a pagar as contas que vão vencer. Tem gente pedindo, me ajuda a comprar um carro. Se você quer prosperidade para comprar um carro, o que é que você está fazendo? Qual o princípio que você está cumprindo para você comprar um carro? Entre esses princípios, nós vamos falar sobre o princípio da semeadura. O nosso universo, ele tem leis, e essas leis precisam ser obedecidas. Se eu não as obedeço, eu não posso tirar, usufruir do universo aquilo que eu não fiz por merecer, aquilo que eu não trabalhei para obter. Então a prosperidade, ela é atraída pelo cumprimento de princípios, preceitos e estatutos. Existem, como eu já disse, leis universais para a atração da mesma. Quais leis universais? As leis que atraem prosperidade. Toda a igreja prega. O problema não é a igreja pregar, o problema é as pessoas não praticarem. A prosperidade, ela chega quando eu semeio para a prosperidade. Quando eu semeio ofertas, quando eu semeio esmolas, quando eu semeio ajuda num semáforo, quando eu sou dizimista, quando eu sou ofertante, primicista, quando eu sou generoso, quando eu reparto. Estou falando que tem centenas de princípios que me fazem prosperar. São atitudes que, uma vez que eu as pratique, é uma semeadura, é um plantio. O universo, ele está programado para devolver atitudes. Tudo que eu fizer nesse universo, todo mundo aqui sabe que nós somos energia. Sim ou não, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Física quântica vai ensinar isso. Todos nós somos energia. Segundo a ciência, nós somos energia. Deus é energia. Amém? Deus é energia. Por isso que você não vê Deus, por isso que você não tem uma imagem de Deus, porque Ele está no cosmos, Ele está em tudo, Ele está, se tem um lugar que Ele está, se chama céu, mas também Ele, na sua onipresença, se tudo veio dEle, se tudo começa dEle, se tudo é Ele, se tudo é a partir dEle, se nada existiu sem Ele, então nós somos parte de Deus. E Deus é energia, tudo que existe no mundo, tudo que existe no cosmos é energia. Não existe, por exemplo, uma coisa absurda, quando a gente não conhece e não sabe ciência, não existe nada que seja sólido. O sólido que nós conhecemos é o sólido que nós entendemos. Mas quando você pega, por exemplo, um ponto desse aqui, isso aqui, não sei se é vidro, não é vidro, é acrílico. Isso aqui, quando a ciência microscopicamente vai observar isso aqui de perto, pega um microscópio que consegue ver até uma certa distância. Mas aí você vai ver os microscópicos atômicos poderosos para observar átomos, que eles vão e observam além daquilo que é o sólido. Você vai ver que isso aqui é poroso, você vai ver que isso daqui é feito de matéria, mas uma matéria que é formada por algo minúsculo, que são os átomos, que se você for estudar os átomos, eles são formados por quarks, por matéria menor ainda, e que se você for ver, eles são formados por fótons, e se for ver, fóton é isso que a luz que ilumina aqui, você vai ver, não existe, a matéria, ela não existe quando se estuda e se aprofunda na matéria de verdade.
O que existe é a energia que se condensa. A energia, ela foi condensada aqui num processo de tal modo que ela se tornou isso aqui. Nós somos condensados de tal modo que nós nos tornamos isso aqui. Trilhões de células que são feitas por átomos, que formaram as células e que formou cada pedaço do nosso ser. Nós somos trilhões de células. Se alguém estudar a gente é um vazio. Se estudar esse chão ele é um vazio, e isso é comprovado pela ciência. Por quê? Porque tudo é energia. Essa energia, ela é de Deus. Essa energia, ela é vibrante. Essa energia nos forma. Então, essas leis universais que eu estou dizendo aqui, são exatamente a interação, o interagir disso tudo chamado cosmos, que eu estou fazendo parte, que esse acrílico faz parte, que esse microfone faz parte, esse relógio faz parte. Isso tudo aqui é uma interação universal. Nós interagimos nesse universo e nos comportando do jeito que fomos programados para nos comportar. Esse aqui foi programado para ser metal. Esse aqui foi programado para ser e condensado matéria para ser acrílico. E assim, borracha, madeira. Existem leis universais que atraem a prosperidade. Nós somos gente, mas que foi formada a partir de Deus. Já viu isso na Bíblia? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Agora, imagem e semelhança, você acha que Deus é parecido comigo assim? Sim ou não? Não, né? Imagem e semelhança não é parecido com o apóstolo Lico também, nem com o Wilson que está filmando aqui não. Imagem e semelhança é na essência de Deus, naquilo que Deus tem, naquilo que Deus é, nas características de Deus, que hoje se mistura com as nossas aqui, se mistura com as de Satanás, por exemplo, que a gente é meio ruim, é meio bom, tem hora que é bom, tem hora que é ruim, só que Deus é perfeito, Deus não é ruim. Posso ouvir amém? Você já viu você de vez em quando que você é ruim, né? Já viu você de vez em quando você está meio endemoniado assim? De vez em quando você está encapetado ali assim, que você está... De vez em quando você peca, você erra, fala besteira, tem vontade de esganar alguém, de matar alguém, tem vontade de não vir mais na igreja, de abandonar tudo. Essas horas é endemoniamento, tá? Você não está manifestado nem possuído, mas você está ali endemoniado, tem uma casta ali chateando você ali, cutucando você ali. Lembra em casa, junto com a esposa, com o marido, aquelas horinhas, aquelas farpas, aquelas faíscas? É tudo capeta provocando ali, que é para ver se sai alguma coisa ruim de você, se aflora alguma coisa ruim de você. Porque outra coisa que não dá tempo de eu explicar aqui, que nós somos maus. E temos que treinar para ser bons. Olha que diacho. A gente é maligno. E precisamos treinar para ser bons. A gente tanto precisa treinar para ser bom, que vem aqui ser treinado para ser bom no dízimo, na oferta e na primícia. Que se deixar, a gente é ruim, a gente dá dinheiro até para o diabo, mas não dá para Deus de jeito nenhum. Para ser bom precisa de treinamento. Precisa de conversão, precisa de igreja, nascer de novo. Precisa de praticar, precisa de uma coisa chamada santidade. Santificação. Se santificar, porque se você não se santifica, você é mau. Você é endemoniado e encapetado. Se desfazer do endemoniamento, do encapetamento, é ser santo, praticar santidade. É uma lei universal. Como é que eu saio do ruim que eu sou, do maligno que eu sou? Pratico bondade. Bondade tem que ser praticada. Maldade, a gente já faz sem querer. E até querendo, mas bondade é que é o problema. Essas leis universais também atraem prosperidade. Eu preciso conhecer as leis da atração da prosperidade. Eu preciso saber como atrair prosperidade. Não adianta vir para a igreja, sentar aí e acabou. Como é que eu atraio prosperidade? Tem as leis que atraem prosperidade. A principal lei para atrair prosperidade, eu vou repetir aqui: generosidade, bondade, repartir, doação, empréstimo. Tudo isso são leis que atraem prosperidade. Todas as vezes que você tira de você para dar para fora de você, você está praticando uma lei que atrai prosperidade. Qualquer endemoniado que fizer isso atrai prosperidade. O cara pode ser servidor de Satanás, ele vai para o inferno, mas se ele pratica as leis que atraem prosperidade, não tem como Deus dizer não para você, eu não dou. Porque uma vez que o acordo foi estabelecido, e uma vez que o acordo é cumprido, o cumprimento do acordo atrai prosperidade. O cara morre rico e vai para o inferno, porque nunca conheceu Jesus.
Mas ele foi próspero nessa vida aqui. Por quê? Porque ele praticou as leis que atraem a prosperidade. A gente vai ver 3 só aqui. Tem centenas delas. Posso ouvir amém por isso? Amém. Você está assim meio... A prosperidade, ela se conquista com atos proféticos. O que é ato profético, pessoal? Tem gente que tem medo disso. Quem? Aqueles crentes arcaicos, aqueles crentes antigos, aqueles crentes que não sabem o que é ato profético, aqueles crentes que não entendem de novidades de Bíblia, de vida, de novas revelações. Tem medo de ato profético.